Iago Martins versus Antônio Miranda. O bicho pegou, roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje vamos falar sobre o Apocalipse, porque realmente é uma grande tribulação ver Antônio Miranda debatendo com o Iago Martins. Eu realmente não assisti essa live, eu não assisto nada sobre Antônio Miranda, muito menos sobre o Iago Martins. Eu estou bem confortável para falar sobre isso, porque para mim são dois bostas. Então, enfim. Eu fiquei sabendo por cima que o Iago Martins entrou na live do Antônio Miranda. Enfim, né? Aquela live do Antônio Miranda é complicado um cristão, tá? Estou falando um cristão de verdade. Um cristão entrar na live, porque tem 200 pessoas na live, todo mundo começa a falar uma em cima da outra. Eu não sei, hoje em dia esse tipo de live está fazendo bastante sucesso. Tá? Aquelas lives onde tem 10, 15 pessoas participando, uma falando em cima da outra. E eu não sei porque o público gosta daquilo. Né? A gente não consegue tirar proveito nenhum. A maioria daquelas pessoas nem sabem o que estão falando. Fica uma tentando, né, rebater o que a outra está falando. Geralmente são todas ali ligadas à mesma ideologia, ao mesmo pensamento. Uma ou outra ali fica no meio que tem um pensamento diferente. E as lives do Antônio Miranda é bem isso. Eu não sei o porquê exatamente o que aconteceu, mas o Iago Martins acabou entrando lá na live do Antônio Miranda. Algumas pessoas ali gostaram da participação do Iago Martins e para mim foi uma porcaria. Sou bem sincero, foi uma porcaria. É um show de hipocrisia, gente. É sempre o meu PhD, é sempre o meu acadêmico. Eu não aguento mais essa história de acadêmico e PhD. Para mim é tudo uma porcaria. Tá? Ah, mas é que a academia hoje, tá? Ela é administrada por esquerdistas, marxistas, socialistas, comunistas. Nada de fora entra na academia hoje. Então não adianta, você que é uma pessoa conservadora, cristã, você que faz parte da direita, tem uma ideologia diferente, não adianta, nada que vier, né, da sua parte vai ser publicado, vai ser analisado. E vem com aquela velha história de que teve a revisão de pares. O que é a revisão de pares, gente? Simplesmente pega ali uma tese, joga na mão de outras pessoas que têm o mesmo pensamento, o cabra vai dar 10. Ah, olha lá, tirou 10. Pronto, isso que é revisão de pares. Ah, revisão duplo cego. O que é revisão duplo cego, cara? Você vai pegar uma tese, vai jogar nas mãos ali de pessoas que têm o mesmo pensamento, você só não vai saber o nome do autor. Mas aquelas pessoas têm o mesmo pensamento, vai dar 10 em tudo, o autor vai receber, né, a sua obra de volta, reconhecida, só não vai saber o nome das pessoas que atestaram aquilo. Essa questão aí de revisão duplo cego quase acabou com o mundo. Todo mundo sabe o que aconteceu há 2 anos. Aliás, o Iago Martins defende a ideia do que aconteceu há 2 anos no mundo, né? Ele defende essa ideia. Todo mundo sabe que o Iago Martins cruzou os braços aí no que aconteceu na última eleição, né? É um dos culpados do que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Né? Pastorzinho do MBL. E o que aconteceu? Né? Ele entrou na live, depois saiu da live, o Sabino entrou na live, parece que foi mais ou menos isso. Aí começou um fazer vídeo de lá, outro fazer vídeo de cá, e é sempre a mesma merda. Sempre a mesma merda. O meu PhD é melhor que o seu. Gente, não caia naquela de que o cabra leu todos os livrinhos que ele tem aqui atrás. Tá? É mentira. É mentira. Você pega aí a biblioteca do Iago Martins, tá? Deve ter ali uns, sei lá, uns 5 mil livros. Estou chutando por cima, tá? 10 mil livros ali. Você acha que ele leu tudo aquilo, gente? Você acredita mesmo? É humanamente impossível.
Humanamente falando, é impossível o Cabra ter lido todos os livrinhos que ele tem atrás. Antônio Miranda, a mesma coisa. Humanamente falando, é impossível. Tanto que o Antônio Miranda, ele sempre apresenta 2 livros, né? Pode ver, sempre são os mesmos livros, os mesmos autores. E até aí tá tudo bem, cara. É o livro que ele leu e, né? Ele acredita no autor, porque o autor tem o pensamento parecido com o dele. Ele considera aquilo, tá? Só que aquilo ali não é consenso. Não existe um consenso unânime porque um autor que é acadêmico, aliás, né? O Cabra deve ter estudado bastante, mas ele tem uma ideologia. Eu já falei, tá, gente? Tudo tem crença, ideologia e viés. Tudo. Ah, o Cabra é ateu. Ele tem crença, ideologia e viés. Não adianta. Todas as obras que o Cabra for escrever vai ser em cima da ideologia, da crença e até da fé dele. Né? Então, o viés, a fé, todos eles acreditam em alguma coisa. Todos eles. Acreditar que o homem evoluiu do macaco. Poxa vida. Mas não era um macaco, era um Australopithecus. Cabra, vai lá e vê, é um macaco aquilo. Tem que ter muita fé para acreditar naquilo. Né? Aliás, tem que ter mais fé do que acreditar que Deus criou Adão do barro. Tem que ter muito mais fé do que aquilo. Então essa história, esse show de... o meu PhD é melhor do que o seu, isso é tudo bosta para mim. Eu já falei, a academia hoje, né, é um antro de esquerdistas, marxistas. Eles não permitem que nada que não seja ligado ao marxismo cultural entre na academia. Eles não publicam mais nada que não seja da ideologia deles. Tentaram acabar com o mundo há 2 anos. Acabar com o mundo, gente. Eles tentaram acabar. Hoje a gente está vendo aí vários resultados, revisões, né, de coisas que eles defenderam na época e hoje não é bem assim. Vocês vão acreditar nisso daí? Tá? Se você quiser fazer esse joguinho aí de PhD, por exemplo, gente, é o que eu falei, tá? Humanamente é impossível o Cabra ter lido todos os livrinhos que tem atrás ali e, cara, eu não tô criticando, porque, né, o Cabra não é obrigado a ler todos os livrinhos que ele tem atrás. O Cabra tem que ler os livros que, primeiramente, ele gosta e que ele precisa. Eu li o livro de Flávio José, foi isso há muito tempo, tá, gente? Quando eu comecei no Orkut, eu li História Eclesiástica, que para mim é o melhor livro católico, é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E eu vi que Eusébio citava muito um tal de Joséfo. Joséfo, eu não sabia quem era Joséfo. Né? Para mim, Flávio Joséfo na época era um bispo católico. Tá? E ele citava muito Joséfo. Aí eu fui pesquisar para ver quem era Joséfo. Mas Joséfo é um fariseu. Eu falei, mas que Eusébio de Cesareia está citando um fariseu, né? Aí eu fui pesquisar mais. E aí eu tive contato primeiramente, né, com a Guerra dos Judeus. E eu já, ali em torno do Apocalipse, comecei a perceber que Joséfo, aí fonte de pesquisa, tá, gente? Citava muitas coisas sobre o que aconteceu em Jerusalém na época. Eu falei, pô, esse cabra aqui vai me ajudar. E aí eu peguei e li, né? Flávio, cara, é uma leitura cansativa. Para mim, né, era satisfatório porque eu gostava muito do tema. Eu gosto muito. O livro de Joséfo eu amo, né? Então eu li Joséfo mais por causa da questão do Apocalipse, que era o que eu precisava, e fui me envolvendo com o que ele escreveu ali. Até em histórias da antiguidade, por exemplo, eu me envolvi muito ali, cara, sabe? As coisas que Joséfo escreveu sobre Abraão, Nimrod, sabe? São coisas que não estão na Bíblia, mas está na cultura hebraica. Para mim aquilo era fantástico. Enfim, mas é uma leitura cansativa, tá, gente? Você não consegue ler, né, o livro de Flávio Joséfo e os livros, né, de Flávio Joséfo, você não consegue ler em um ano. É humanamente quase impossível. Quem consegue fazer isso, parabéns, você não consegue. Tá? Então não adianta falar, eu li todos os livrinhos que estão atrás, que não leu, não minta, tá? Seja sincero, você usa aquele livro como fonte de pesquisa. Você vai buscar uma citação que está naquele livro.
Por exemplo, eu leio, vou lá, né? Leio Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia vai lá e cita quem? Cita, sei lá, Clemente de Alexandria. Pô, a citação é interessante. Vou lá e compro o livro de Clemente, não quer dizer que eu vou ler o livro de Clemente de Alexandria, né? Eu vou lá pegar onde está a citação de Eusébio de Cesareia. E aquilo vai ser importante para mim. Eu vou marcar aquela citação e deixar o livro guardado. Isso que eles fazem, fonte de pesquisa, tá, gente? E hoje está muito mais fácil, né? Hoje tem o Google, tem o chat, né? Aí que você pode fazer pesquisa, pode fazer como eu fiz aqui agora, por exemplo, né? Eu fiz aí, isso aqui é rápido, tá, gente? Vai lá e faz uma coisa muito rápida. Vai pegar autores que não são cristãos, que citaram, né? Jesus Cristo e defender a ideia que Jesus Cristo existiu. Aliás, uma coisa que o Iago Martins falou e é verdade, cara. Hoje, acadêmico que defende que Jesus é um mito é um marginal. Dentro da academia é um marginal. Tá? Porque realmente tem um consenso unânime. Não que Jesus é Deus, que Jesus fez milagres e essas coisas todas. Tá? E está dentro da religião. Mas que Jesus é um personagem que existiu, sim. Isso é praticamente um consenso dentro da academia. Quer dizer, é um consenso dentro da academia, então quer dizer que existiu? Não. O cristão, o católico, tem que provar a cada dia que Jesus existiu. Não interessa o que a academia pensa. Tá? O católico, presta atenção, porque protestante, enfim, né, já faz parte de outra ideologia. O católico em si não segue o que está na academia. O católico segue o que a igreja ensina. Tá? A gente tem que provar através da igreja que Jesus existiu. Não através de PhD. Tô nem aí com PhD, não tô nem aí com acadêmico. Já contei a historinha de quando eu estava na faculdade, né? Eu fiz, bom, minha área é outra, é turismo, tá? Mas tem a questão, tem na grade curricular turismo religioso. Aliás, eu posso até fazer um dia um vídeo muito interessante, né? Que o turismo nasce dentro da religião. O turismo nasce, é a profissão, né? Turismo, turismólogo, né? Quando eu entrei na faculdade de turismo, eu nem sabia o que era turismólogo. Mas enfim, o turismo ele nasce dentro da religião, dentro do turismo religioso. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, que é bem interessante, por sinal. Mas que eu estava na faculdade, eu peguei a apostila na faculdade falando que o carnaval era uma festa católica, onde a igreja liberava para comer de tudo no carnaval para entrar na quaresma, gente. Então eu falei, eu fui até a reitoria, né? O chato, né? Cris Macabeus, o chato vai até a reitoria. Tá lá a citação, né? Assinada por um PhD. Eu cheguei lá na reitoria e perguntei, mostra aí no calendário litúrgico da igreja onde existe uma festa chamada carnaval. Aí, mas é porque tá na apostila, a apostila aí vem com todas aquelas desculpas já elaboradas em cima de artigo científico. Eu quero saber onde está no calendário litúrgico isso daí, me mostre um documento da igreja onde a igreja instituiu uma festa chamada carnaval. Aí eu tive que bater na mesa, falar, se me colocarem essa pergunta na prova, eu não respondo. E esta apostila aqui eu não vou ler. Aí eles bom, enfim, eles tiraram essa parte do carnaval da apostila, imprimiram outra apostila e começaram a enviar a apostila revisada para todo mundo que fazia turismo. Só para vocês terem uma ideia. Então, cara, essa história de PhD, você vai encontrar PhD, acadêmico, historiador, para tudo, gente. Para tudo. Vai defender a tua ideia, vai defender a ideia do ateu, vai defender a ideia do Iago Martins, vai defender a ideia do Antônio Miranda. Isso é bosta, cara. Como eu falei, você faz uma pesquisa aqui, eu não preciso ter os livrinhos aqui atrás, é uma pesquisa, vai lá, Aí você pega, né, Bart Ehrman, que defende aqui a crença de que Jesus não existiu é simplesmente falsa, ele existiu, né? Ele fala, e temos, né, abundante evidências para isso. O cara é agnóstico, nem cristão, tá, gente? O Caese também, ele fala a mesma coisa aqui, olha, não há dúvida que Jesus Cristo existiu, a negação disso é ideológica, não baseada em evidências, cara. Aí você vai, tá, tudo aqui, a citação aqui, né? Evidência, argumento ou mitos, mitos místicos, acho que é isso, né? Se o meu inglês não tiver falhando aqui, mitos místicos, se eu estou enganado, evidências e argumentos ou, né, mitos místicos, né? Essa citação aqui de Ehrman está em, né, Jesus existiu, né?
né, o argumento histórico, né, de Jesus de Nazaré. Então você vai encontrar citações para tudo, né? Lutzmann também, tá? Que ele é um ex-cristão. Olha só, ele é alemão e ex-cristão. Pode-se afirmar com grande segurança que Jesus realmente viveu e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Vai estar lá aqui, ó, a ressurreição de Jesus, né? História, experiência, teologia, né? Esse aqui é Ed Sanders, se eu não estou enganado, né? Esse aqui, que é um historiador do judaísmo. Esse aqui eu até conheço. Que ele vai falar na obra dele aqui, né? A figura histórica de Jesus, que ele vai falar, a existência de Jesus é tão segura quanto a de qualquer figura histórica da antiguidade. Essa aqui eu não conheço, essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, sobre essa Paula Frentzen. Essa aqui realmente uma especialista historiadora, assim, nunca ouvi falar, mas fiz uma pesquisa, caiu aqui o nome dela, que é a evidência de que Jesus existiu. É impressionante, Jesus existiu e não há razão séria para duvidar disso, né? E ela, né, citada em várias entrevistas e artigos acadêmicos. Então presta atenção que você vai encontrar acadêmico para tudo. Para tudo. Aí é lógico que sempre tem aquele consenso, né? A maioria dos acadêmicos, eles defendem o quê? A existência de Jesus. Beleza. Então a maioria dos acadêmicos defendem a existência de Jesus. Quer dizer que Jesus existiu? Claro que não. Como eu falei, todo mundo tem viés, ideologia, fé e crença. Ah, mas o cabra não é cristão. Não interessa. Ele tem fé, ideologia, crença, viés. Então não quer dizer... Quem tem que provar que Jesus existiu é o cristão. E ele tem que provar através do cristianismo. Acadêmico, PhD, é apenas uma opinião. Como eu falei, gente, há 2 anos atrás... Há 2 anos aí, o mundo quase acabou aí por causa de acadêmico. Ah, é que teve revisão de pares. Ah, é que teve revisão duplo cego. E hoje está sendo revisado tudo aí e parece que os acadêmicos na época não estavam corretos, tá? O que importa é isso aqui, gente, é história. O que o acadêmico tem que provar é na história, com fontes arqueológicas, fontes documentais. Grande bosta o que um acadêmico vai falar, assim como grande merda o que o Antônio Miranda vai falar, o que o Iago Martins vai falar, gente. Por isso que eu falei, estou muito confortável aqui. Estou muito confortável em falar dos dois. O Iago Martins criticou, eu vi um vídeo agora do Iago Martins criticando o Antônio Miranda porque tá lá com um livrinho, defendendo a ideia dele em cima de um livrinho, porque diz que é um acadêmico, e o acadêmico muito bem conceituado, por sinal, criticando porque ele está defendendo a ideia dele em cima desse único acadêmico, mas ele faz o mesmo. O Iago Martins faz o mesmo. Quando ele quer defender a ideia dele do cânon bíblico, ele vai buscar esses acadêmicos de merda. Ele faz o mesmo, cara. Por isso que eu falei, 2 bosta para mim, que não faz, o Iago Martins para mim não faz parte do cristianismo. É igual o Lucas Banzoli, não faz parte do cristianismo, tá? O que importa é isso aqui, gente. Isso aqui também é fonte de pesquisa, tá? Mais uma vez, cara, todos aqueles livrinhos ali e tal, ninguém leu tudo aquilo, tá? Só tem aquilo ali para fazer o estúdio, né? Montar o estúdio, deixar bonitinho. Ninguém leu tudo aquilo e não é uma crítica, não é humanamente impossível cabra ler tudo aquilo. É humanamente impossível e ainda gravar tudo na cabeça. Até porque se o cara conseguir ler tudo aquilo ali, o cara vai entrar em parafuso. O cara entra em parafuso, tá? Não tem como, né? Mas vamos lá, cara. O que importa é isso aqui, gente. Você vai pegar Tácito, que vai citar a existência de Cristo. Ah, mas ele citou o quê? Um Cristo Deus, um Cristo Salvador, um Cristo milagreiro ou apenas um homem que as pessoas acreditaram nele? Claro que Tácito não vai citar Jesus Cristo como um milagreiro, como um profeta, como um Deus. Ele vai citar isso aqui, ó, Cristo, de quem, né, o nome cristão se origina, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Está lá em Anais, acabou, capítulo 15, né? 44. Só precisa disso aqui, gente. O cristão só precisa disso aqui. O Antônio Miranda, ele vai ter que pegar o DeLorean, né? Voltar no passado
conversar aqui com o Tácito, trocar uma ideia com ele, gravar e voltar pro futuro aqui, trazer, ó. Na verdade, né, o Tácito lá, ele se equivocou. Ele mesmo tá falando aqui que Jesus não existiu, tá? Ele colocou aquilo por colocar na obra dele, né? Ou se não, conseguir, né? Vai ter que voltar lá para o passado e conseguir, sei lá, uma obra original que não tem esse texto aqui, né? O que ele mencionou. O Plínio também, gente, né? Que era governador romano. Eles, os cristãos, costumavam se reunir num dia fixo antes do amanhecer e cantar entre si um hino a Cristo como um Deus, né? É a carta ao Trajano. Todo mundo conhece isso aqui, tá, gente? Tô citando isso aqui porque todo mundo conhece, até mesmo o Antônio Miranda, o Jason Ferrer tentam rebater essas coisas aqui. Cara, é que Plínio não discute diretamente a vida de Jesus, mas reconhece a devoção dos cristãos. Pô, os caras estão defendendo uma ideia que nunca existiu, gente. Pelo amor de Deus, né? Agora, se eu pegar Seutônio, esse aqui é interessante porque ele está falando da época em que os judeus foram expulsos, né? Durante o reinado de Cláudio, né? Que ele fala, expulsou os judeus de Roma, que sob a instigação dos crestos causavam distúrbios constantes. E olha que interessante que ele chama esse crestos aqui, são, na verdade, os cristãos, né? Então, na verdade, Cláudio, ele confunde os cristãos com os judeus na época. Então, para ele misturou tudo. Para ele, os cristãos e os judeus faziam parte da mesma religião. Então, quando ele expulsa os judeus de Roma, ele expulsa os cristãos juntos, né? A menção a Crestos, né, provavelmente uma grafia alternativa de Cristos, né, interpretada por muitos estudiosos acadêmicos aqui, ó, como referência direta a Jesus Cristo. E é bem claro isso, a Bíblia menciona, por exemplo, que quando Cláudio expulsa os judeus de lá, expulsa Priscila e Áquila, né, ou Prisca e Áquila. Por quê? Eles eram cristãos, mas é porque Cláudio coloca tudo no mesmo bolo, tá? E, enfim... Esse aqui é interessante, né? O Luciano de Samosata. Ele vai fazer uma sátira sobre os cristãos na época. O homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu esse novo culto no mundo, o primeiro legislador deles os convenceu de que eram todos irmãos e que desde então adoram esse sofista crucificado, né? Ele vai falar em A Morte do Peregrino. E ele está aqui zombando dos cristãos. Você acha que alguém lá no primeiro, segundo século ia zombar dos cristãos se realmente o cabra não tivesse existido? E engraçado que mesmo zombando ele menciona a mesma história, não conta uma história diferente. É o que era falado no mundo na época, né? E Celso também, todo mundo sabe desse autor aqui. Celso, Jesus, né? Aliás, deixa eu até colocar aqui em itálico. Quando a gente pega uma citação, tem que estar em itálico, tá, gente? As outras eu coloquei em itálico? Coloquei, tá. Isso aqui é um filósofo pagão também do segundo século, né? Jesus inventou sua genealogia a partir das escrituras e nasceu de uma virgem pobre. Foi criado como um carpinteiro, mas proclamou ser Deus, né? Aqui está sendo citado por Orígenes, na carta contra Celso, né? Então... Orígenes ali ele teve um debate com Celso, mas era o que Celso citava. Você acha que um autor pagão ia se preocupar em querer acabar com o mito? Claro que não, né? Se ele estava preocupado com isso, é porque ele existiu. Agora, o melhor de todos, gente, cara, isso aqui, uma citação dessa de Tácito, só para vocês terem uma ideia, vale mais do que 100 PhDs, 100 acadêmicos, 100 historiadores. Estou falando sério. Só essa citação aqui vale mais do que o Antônio Miranda e o Iago Martins, junto com o Sabino e o Jason Ferrer. Só essa citação. Eu dou muito mais valor nisso daqui do que todos os livrinhos atrás ali do Antônio Miranda, do Fábio Sabino. Dou muito mais valor nisso daqui. Só que eu sou cristão de verdade, né? Eu não sou um pseudo-cristão. Aí você está vendo um debate entre um pseudo-cristão e um pseudo-ateu também, né? Porque a história do Antônio Miranda é bem esquisita. Ele começa como
cristão defendendo o cristianismo, depois acaba no ateísmo. É impressionante, mas também o protestantismo é o primeiro passo, né, para o ateísmo. Agora, gente, o que mais vale para mim é que Joséfo, todo mundo sabe que eu sou fã das obras de Joséfo, todo mundo sabe disso, tá? O que acontece? Joséfo, ele cita Jesus Cristo. Joséfo cita. É claro que vai vir o Jason Ferrell, o Antônio Miranda falar que isso aqui foi acrescentado, não foi, ele cita. O que acontece é que sim, alguns cristãos colocaram coisas a mais na citação de Joséfo. Isso é verdade, eu tenho que admitir, e é uma vergonha isso daí. É uma vergonha que um cristão ou um grupo de pessoas, né, tenham pegado a obra de Joséfo e acrescentado coisas para dizer, não, é que Jesus, além de ter existido, era um profeta, um milagreiro, e Joséfo não tratava Jesus desse jeito, tá? Agora, falando da academia, que é a versão, né, a versão mais neutra da obra de Joséfo é de Agápio, né? Isso do século V. Isso aqui é uma versão árabe, né? A versão árabe que é a mais próxima do original, segundo os próprios acadêmicos. Então, a mais próxima, eu sempre vou aqui no que é mais próximo do original, tá? Aí você vai ver Joséfo citando que naquele tempo havia um homem sábio chamado Jesus. Ele não cita ele como profeta, Messias, não cita como um sábio. Tá? Agora, o que Joséfo entendia como sábio? Sábio era o que? Um profeta? Sábio era um homem de Deus? Era um Messias? Aí a gente tem que estudar o que Joséfo entendia por sábio, tá? Então ele não citou Jesus Cristo como Messias. Ele não citou isso. Ele diz aqui, ó, sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos entre os judeus e outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seus ensinamentos. Eles relataram que ele lhes apareceu 3 dias após a crucificação e que ele estava vivo, tá? Então presta atenção aqui nessa citação aqui. Joséfo não diz que Jesus ressuscitou. Joséfo não diz que ele era o Messias. Joséfo não diz que ele era o milagreiro. Joséfo não diz que ele era um profeta. Joséfo fala daquilo que ele escutou dos discípulos. Aquilo que os discípulos acreditavam. Mas então Joséfo está falando, né, algo que foi um boato, mas é aqui que mostra a existência de Jesus Cristo. Joséfo poderia ter acabado com essa farsa. Ele viveu ali, gente, do ano 30 até o final do 1º século. Ele poderia ter, ele como um fariseu, ele poderia ter acabado com essa farsa e não. Ele concorda que Jesus existiu. Ele só não concorda que Jesus... Ele não concorda, tá, gente? Joséfo não faz isso. Não concorda que Jesus seja um milagreiro, Deus, que ele seja o Messias. Não, ele não concorda com isso. Ele coloca o quê? A opinião dos discípulos de Cristo, aquilo que ele escutava. Então, olha aqui, ó. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seus ensinamentos. Eles relatam, os discípulos. Não tem nada a ver com Joséfo, tá? Eles relataram que lhes apareceu 3 dias após a crucificação e que estava vivo. Talvez fosse o Messias sobre o qual, né, os profetas haviam contado maravilhas. Aqui é a opinião dos discípulos, não de Joséfo, tá? Agora, como a gente sabe que, pelo menos, independentemente das versões, como que a gente sabe que Joséfo realmente citou Jesus Cristo? Ele não cita como Cristo, né? Ele cita Jesus, um homem sábio Jesus. Você vai pegar, por exemplo, um outro historiador que vai citar Joséfo, que é o Eusébio de Cesareia, que vai citar exatamente esse trecho em História Eclesiástica. Tá? A História Eclesiástica está lá. Isso aqui no livro 1, né? Só para vocês terem uma ideia. Fala aqui, ó. Após tudo isso aconteceu, como está escrito que apareceu Jesus, um homem sábio. Se é que pode chamá-lo de homem. Pois ele foi autor de feitos maravilhosos, mestre de homens que recebem com prazer a verdade. Eu estou pegando a citação de Eusébio para mostrar algo para vocês, tá? Por isso que eu peguei a citação de Eusébio aqui. E atraiu a si muitos judeus e também muitos gentios.
ele era o Cristo. Quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, os que haviam amado desde o princípio não abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo ao terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, com mil outras coisas maravilhosas a seu respeito. E até agora o grupo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não desapareceu. Aqui Joséfo, aí você fala assim, pô, mas Eusébio adulterou aquilo que Joséfo escreveu. Eusébio não adultera, gente. Joséfo, ele vai citar aquilo que Joséfo escreveu, né? Eusébio cita, colocando a opinião dele sobre a situação. Ele não vai falar exatamente, ó, isso aqui é a opinião de Joséfo. Não. Ele vai pegar a citação de Joséfo sobre um homem sábio, tá aqui, né? Ó, apareceu Jesus, um homem sábio, e ele vai colocar a visão dos cristãos em cima da citação de Joséfo. Não é uma adulteração. Aqui é exatamente a opinião de Eusébio. Ele só está pegando uma referência lá no autor que não é cristão. Por isso que ele vai colocar aqui, né, a visão dele sobre o cristianismo. Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, que apareceu Jesus, um homem sábio, se é que pode chamá-lo de homem, aqui já é a opinião de Eusébio, em cima do que escreveu Joséfo, tá? Pois ele foi autor de foi o autor de feitos maravilhosos, opinião de Eusébio, né? Mestre de homens que recebem com prazer a verdade. Aí, e atraiu assim muitos judeus e também muitos gentios. Isso aqui ele já vai tirar exatamente do que Joséfo escreveu. E aí ele vem a opinião dele. Você entendeu? O que Eusébio faz? Eusébio ele tira um trecho daquilo que Joséfo escreve e ele vai e coloca a opinião dele. Ele praticamente interpreta, segundo o cristianismo, a visão de Joséfo. Aí ele vai falar, ó, ele era o Cristo. Aqui é a opinião de Eusébio, tá? Quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, os que haviam amado desde o princípio não abandonaram. Mais uma vez, está tirando a opinião de José. A opinião não, o que Joséfo escreveu. Aí vem a opinião dele, né? Ó, pois ele lhes apareceu vivo ao terceiro dia. Essa aqui é a opinião dele, ó. Como os santos profetas haviam predito. Aqui é Eusébio colocando a visão dele em cima da citação de Joséfo, tá? Com mil e outras coisas maravilhosas a seu respeito. E até agora o grupo de cristãos assim chamados por causa dele não desapareceu. Tá? Então não é uma adulteração, gente. Não é uma adulteração de Eusébio. Eusébio apenas está pegando citações de Joséfo e colocando que é a crença dele em cima daquilo. O que acontece é que, infelizmente, muitos cristãos, e agora, né, não na época de Eusébio, estou falando de há menos de 500 anos, pegaram sim as citações de Joséfo e acrescentaram coisas como se fosse Joséfo falando. Ó, tá lá no livro de Joséfo exatamente conforme nós estamos mencionando aqui. É isso que eles fizeram. Isso aí eu reprovo completamente. Isso não ajuda em nada. Tá? Aí o acadêmico vai lá e prova que aquilo não está correto. O acadêmico está com a razão. Né? Mas aqui não. Por isso que eu sempre, quando eu vou usar, eu uso a citação de Eusébio. Porque eu sei que Eusébio vai citar aquilo que Joséfo escreveu, colocando a visão do cristianismo em cima. Tá? Não é que Joséfo escreveu dessa maneira. Joséfo cita Jesus, o homem sábio. Aí Eusébio vem traz. Ele era um homem sábio por quê? Porque ele era o Cristo. É isso que Eusébio vai falar. Ó, Joséfo cita Jesus Cristo como um homem sábio. Por quê? Porque ele é Cristo, o Messias esperado. Os cristãos, segundo Joséfo, os cristãos, né, disseram que ele ressuscitou ao terceiro dia. Beleza, por quê? Porque já estava previsto lá no Antigo Testamento pelos profetas. Aí é Eusébio já, né, explicando o porquê que os cristãos acreditavam nisso. E aí, gente, só para contribuir e terminar aqui,
José, se ele não tivesse mencionado Cristo, não teria mencionado Tiago. Né? Você vai ver lá em Antiguidades Judaicas, né? No 20, versículo 9, se eu não estou enganado. Tá? E tendo convocado Sinédrio, apresentou diante dele o irmão de Jesus, chamado Cristo, de nome Tiago. O irmão aqui todo mundo sabe, tá, gente? A gente já fez vídeos explicando o que significa esse irmão aqui. Né? Então, ele não teria mencionado Tiago aqui como irmão desse Jesus, se não fosse uma história verdadeira, correta, que realmente existiu. O que o Antônio Miranda ele pode questionar junto com o Jason Ferrer e outros ateus, e agora virou moda, né? Canal ateu batendo no cristianismo e fazendo sucesso. É uma coisa impressionante. O cabra abre um canalzinho de 3 mil inscritos ali, faz vídeo com 5 mil views, 6 mil views, né? Tem mais views do que inscritos no canal. Não sei como ele consegue isso, gente, mas enfim. Mas virou moda. Virou moda isso daí. O que eles podem questionar, nesse caso, é se Jesus Cristo realmente foi um milagreiro, se ele foi Deus, se ele foi o Messias, se ele foi profetizado ou não. Isso realmente pode entrar no debate. Agora, a existência de Cristo. Cristo não existiu. Como o Antônio Miranda está tentando defender gente, ele só passa vergonha. O Antônio Miranda só passa vergonha. Ele tenta defender essa tese, e o problema não é defender a tese do Jesus mitológico ou a questão agora da teoria ou teologia flaviana, né, que eles falam, teoria ou teologia flaviana, de que os evangelhos foram escritos por romanos depois da destruição do templo, enfim, eles criaram a figura de Jesus. O problema não é defender essa ideia. Pode colocar no debate. Eu sou daquela opinião que não existe pseudociência, tá, gente? Não existe pseudociência. Tem que entrar no debate. Essa história de que isso aqui é uma pseudociência, não pode entrar no debate. Espera aí, velho. Quando você, né, nega o debate, você já perdeu esse debate. Entendeu ou não? Interdita o debate, perdeu o debate. Você está negando um debate porque você não tem argumento para ele. Então, eu não nego isso daí, né? Que a pessoa possa vir com uma ideia e os seus pensamentos, entra no debate, cara. Agora, o que o Antônio Miranda está tentando fazer, e que ele sempre passa vergonha, é trazer a ideia de Jesus mitológico, a ideia da teoria flaviana, teologia flaviana, como se fosse um consenso dentro de academia. Cara, não é. Isso aí é uma novidade. Isso é uma novidade, tá? Pode entrar no debate? Claro, para mim entra tudo no debate, cara, cada um defende o seu. Agora, que isso é novidade, aí o Iago Martins falou que realmente, né, é uma teoria marginal, né, que realmente tá margem. Isso é verdade, tá? Mas tem um acadêmico tal, que ele sempre vem com o mesmo livrinho dele, que defende isso. Tá, beleza, cara, só que é a opinião de um acadêmico. Para quem gosta, né, de acadêmicos, PhDs, historiadores, é apenas um. Mas tem outro. São 2. Você vai pegar 100 aí que defende outra ideia. Então é no debate. Falar que isso aí, o Antônio Miranda, ele traz isso como se fosse um consenso unânime dentro de academia, cara. Jesus é um mito, Jesus não existiu. Cara, você vai ter que rebater tudo isso aqui que eu mostrei, por exemplo, agora. E que não pense que Cris Macabeus leu todos os livrinhos que estão lá atrás. Que não... Isso aqui é fonte de pesquisa. Tem que rebater toda essa fonte de pesquisa aqui. Nunca ninguém vai conseguir rebater isso daí. Essa é a realidade, tá? Por fim, um debate inútil. Debate entre Antônio Miranda e Iago Martins é um debate inútil. Você tem um pseudo-cristão, né, com um pseudo-ateu, tentando descobrir se Jesus Cristo existiu. Pessoalzinho, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, deixa um comentário aqui sobre o pseudo-cristão e o pseudo-ateu. Deixa um comentário aqui, por favor. Vai compartilhando esse vídeo também. E aqui do lado, QR Code com o Pix do canal, gente. Quer ajudar o canal financeiramente? Pix do canal aqui do ladinho com QR Code ou através da chave Pix, crismacabeus@gmail.com.
considere fazer parte do nosso clube de membros também. Tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99, tá? Lá você dá aquele apoio mensal pro canal, meu. E, gente, cara, cresceu, não sei, cara, te juro por Deus do céu, cresceu o número de adeptos do clube de membros, tá? Já tem 41 pessoas lá. E eu só tenho a agradecer mesmo, cresceu o número e espero que cresça cada vez mais. Vai compartilhando o vídeo e hypar, tá, gente? Vai aparecer uma opção, não sei se, eu ainda não sei se aparece para todo mundo, mas para aquele que aparecer a opção hypar o vídeo, é só clicar lá em hypar, é de graça, tá? Tem a opção paga, mas tem a opção de graça. A opção de graça manda o vídeo para mais 1.500 pessoas. Se você clicar lá em hypar, o vídeo vai para mais 1.500 pessoas, né? O YouTube vai direcionar o vídeo para essas 1.500 pessoas e é capaz que um ou outro assista e aumente o número de views e também traga alguns inscritos para o canal, tá bom? Paz e bem a todos! Até a próxima. Amém!